A morte, ela causa estranheza, apesar de ser a única certeza que nós temos, a partir do momento que a gente nasce. Ela é estranha, ela é difícil de lidar, mas eu acredito que ela tenha dois lados, sim. Eu entrei porque eu estava precisando trabalhar e encarei essa profissão, mas não teve preparação nenhuma, não. Porque na minha profissão você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca está preparado. Você não sabe, pode acontecer de tudo ali. É assim que funciona. Então, exige uma preparação psicológica muito grande. Assim como também exige um preparo físico bom. Se você não tiver o preparo para exercer o que eu exerço, você não consegue exercer ela na sua plenitude. E se você não exercer a minha profissão na sua plenitude, você vai prejudicar os outros. Inclusive, pode levar à morte por uma falha de eu não saber fazer alguma coisa. Bom, eu não exponho minha profissão abertamente, mesmo por causa do sigilo, né, e respeito ao pessoal também. Não, prefiro esconder, tenho vergonha, entendeu? Tenho vergonha da minha profissão, assim, de falar da minha profissão. O que eu faço, por exemplo? Se eu puder evitar de falar, eu evito. Vergonha de não ter conseguido ter uma outra profissão melhor, entendeu? Coisa que eu fiz, assim, paguei faculdade para meus filhos e tal, para não passar o que eu passei. Eu tento ser muito na minha, pelo tipo de profissão que eu tenho. E eu tenho que medir, às vezes, né, como eu estou expondo isso. A minha profissão interfere no meu dia a dia muito de tirar um pouco da minha hora, do meu lazer, a hora que eu tenho com a minha família. Então sempre interfere. Sempre tem uma interferência, sempre surge alguma coisa inesperada. O dia que eu estou de folga, todo mundo me enxerga nessa profissão. Então todo mundo me conhece. Ah, o Miller trabalha na profissão X. Então todo mundo que me vê já sabe. Então eu tenho que ter uma conduta correta. Porque a sociedade exige isso da gente, ver a gente como pessoas idôneas. E de fato nós somos. Então isso interfere, porque eu não posso ser uma pessoa que no meu serviço é um serviço tão exigido e tão valorizado, fora dele eu não posso ser uma pessoa de conduta errada. Bom, eu acho que a minha profissão ela traz um benefício muito grande para a sociedade, né? Que eu estava exercendo a minha profissão e uma pessoa num determinado momento, um risco de vida. Essa pessoa não faleceu. Depois que ela melhorou, ela veio me falar que ela se viu, isso para quem acredita, saindo do corpo. E lá de cima viu o meu desespero tentando não deixar que ela morresse. Isso me marcou. É difícil você ver, às vezes, pessoas que acreditam, que falam. Não. O relato foi muito preciso. Falei, isso nunca ninguém tinha me falado. Não, a história assim, que mais me marcou, por exemplo, é que eu estava fazendo o meu trabalho e a pessoa me humilhou, entendeu? E começou a me xingar, me humilhar, essas coisas. Aí isso me marcou demais. A pessoa pede ajuda, tem que esperar o socorro, você tem que mostrar o que está acontecendo na minha profissão e você tem que saber o que fazer ali na hora. Eu paro, eu continuo e a gente pensa sempre, em primeiro lugar, que a gente é humano, né? Uma das mais marcantes foi de uma senhora que me procurou e ela tinha por volta de 75 anos, mais ou menos, e ela já chegou com um cheiro, um odor muito forte. E quando eu fui questionando, eu pedi para examiná-la, ela não queria. Eu expliquei o porquê que eu precisava examiná-la, e aí quando ela tirou a blusa e o sutiã, ela tinha uma lesão na mama grande e para preencher essa lesão, o buraco que tinha, ela tinha colocado um pano de prato. Então, durante anos, né, durante meses, ela escondeu isso da família e escondeu isso dela mesma. E chegou para nós, infelizmente, muito tarde. Eu acho que o ser humano, né, ele impressiona a gente de um jeito ou do outro, mas a partir desse ponto que eu pego, não. Às vezes a falta de sensibilidade das pessoas. Eu vejo que cada vez mais, com a tecnologia, com o celular, eu vejo que na situação que eu estou,
ajudando e fazendo o possível, eu vejo que tem muita gente ali que não se preocupa. Então, assim, parece que cada vez mais o ser humano está ficando frio. E enquanto a gente se importa em ajudar, eu vejo que as outras pessoas cada vez mais se tornam individuais, não preocupam mais com o próximo. O meu primeiro contato com a morte foi algo cruel, né? E assustador. Para mim, eu olhei aquilo e falei, como que eu entro aqui nesse ambiente? Você tem uma preparação teórica, seja na faculdade, seja com profissionais que você conversa antes de atuar, é uma coisa. Quando você entra nessa cena, como agir? A família do falecido teve que me consolar, porque eu me senti impotente. E me falaram que não é isso, é o que estava dentro do seu alcance você fez. E realmente, só que é uma experiência que a gente, enquanto você estuda, enquanto você não trabalha, você acha uma coisa. A hora que você começa a trabalhar e tem a primeira vez o choque com a realidade é diferente. Porque se você sempre acha que você poderia fazer mais para evitar a morte de uma pessoa. E a vida não é assim. Todos nós temos nossos limites. Foi a morte da minha avó, quando eu tinha 5 anos. Foi a morte que me induziu, que me estimulou a fazer o que eu faço. Olha, na minha profissão existem várias religiões. Eu acredito em Deus. E eu acredito que o anjo da guarda nossa é muito forte. Porque onde todo mundo está correndo, a gente está indo. Onde ninguém quer entrar, a gente está entrando. O importante na minha profissão é você respeitar todas. Porque, de uma certa forma, você vai ter que permear. Você vai ter que estar entre elas. A religião colabora muito na minha profissão. Tanto da minha parte, para eu ter a aceitação de ver o próximo morrendo, quanto para eu ajudar a família da pessoa que está morrendo. A pergunta é difícil. Não acho que a vida acaba nessa vida, eu acho que temos outras. E cada experiência que nós temos é só para aprimorar, para melhorar, para chegarmos mais próximos. E vamos chegar num momento que aí não temos mais a morte. Teremos o que algumas religiões chamam de vida eterna, outros seja o que for, mas eu acho que nós vamos chegar a uma fase que a gente vai ser energia pura, desde que a gente esteja sempre em evolução. Eu acho que a vida é um dom que a gente tem para poder fazer o bem. Morte, para mim, é o fim da vida. Entendeu? Eu acho que não tem outra vida, igual muita gente fala, por exemplo. Eu acho que não tem, não. Eu acho que ali é o final mesmo. Porque a gente vê o quanto é frágil a vida, né? O quanto em questões de segundo, por algum descuido, por uma besteira ou por uma fatalidade, você acaba perdendo a vida. Eu acho que a morte, muitas vezes, é até estranho falar isso, mas ela pode ser sintoma de alívio. Ela pode ser alívio para pessoas que estão em certas situações, talvez de sofrimento. Meu nome é Bruno Aquino de Souza, eu sou médico oncologista clínico há 6 anos. Eu sou Geniel Batista, sou coveiro e tenho 34 anos de profissão. Eu sou o 2º Sargento Miller, trabalho no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e estou nessa profissão há 10 anos. Meu nome é Leonardo Castilho, sou tanatopraxista, agente funerário há 5 anos. Valério José de Paula Victor Brito, eu sou médico legista há 33 anos. Meu nome é Thiago Massuda, eu sou perito criminal, trabalho com atendimento de local de crime e de mortes violentas há 8 anos. Meu nome é Larissa de Oliveira Carvalho Martins Ferreira, eu sou jornalista e trabalho há 13 anos nessa profissão. O que a gente faz com o vivo não é diferente do que a gente faz com o morto, tem que ter o mesmo respeito. A finalidade é um pouco diferente, mas o respeito é o mesmo. Um minuto é muita coisa. Foi que eu falo, antes de perder um minuto na vida, porque a vida um minuto é muito tempo.